Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal La Casa de Chips. Hoje, com os palpites, as estatísticas dos melhores cenários para os jogos deste domingo, dia 29 de junho de 2025, principalmente no Mundial de Clubes da FIFA, beleza? Vou dar uma olhada se eu vejo algum joguinho da Série B aqui do Brasileirão, mas no mais, vai se inscrevendo no canal ainda se você não for inscrito e deixando o like. O vídeo de ontem não bateu 500 likes, meu parceiro. Você assiste e não dá o cutuco, é só você dar o cutuco, não custa nada. Seja o proctologista do YouTube, dá a dedada e fortalece o meu trampo aí. Tamo junto? Bora então começar, rapaziada, com Paris Saint-Germain e Inter Miami, tá? Jogo aí à 1 da tarde. Pré-jogo, você olhando Paris Saint-Germain e Inter Miami já não tem pra onde fugir. É questão de vitória do Paris Saint-Germain, mas uma odds de 1,23. Vou mostrar hoje aqui na Betano, tá, rapaziada? Uma odd de 1,23 pra essa vitória aí do Paris Saint-Germain é bom só pra bilhetinho, né, malandro? Botar no bilhetinho no máximo. Fazer ela individual, 23% de lucro, não vale a pena no longo prazo, no meu ponto de vista, tá bom? Mas vamos dar uma olhada aqui nos cenários. Então, Paris Saint-Germain e Inter Miami. Últimos 10 jogos, o Paris Saint-Germain marcou gol em 9, sofreu em 5. Os últimos 10 jogos, o Inter Miami marcou em 8, sofreu em 9. Mais de um gol e meio aí aconteceu em 8 dos últimos 10 jogos do Paris Saint-Germain, em 9 dos 10 últimos jogos do Inter Miami. Jogo de gols aqui, tá, rapaziada? Vejam, mais de 2 gols e meio. Aconteceu em 7 dos últimos 10 do Paris Saint-Germain e em 9 dos últimos 10 do Inter Miami. Então já vamos anotar aqui, ó. PSG versus Inter Miami. Primeira coisa, mais de 2,5 gols, tá? Vamos dar uma olhada como é que foi esse mais de 2,5 gols no Mundial de Clubes da FIFA. Não bateu contra o Seattle Sounders, não bateu contra o Botafogo, bateu contra o Atlético de Madrid. Inter Miami bateu contra o Palmeiras, bateu contra o Porto, não bateu contra o Al-Ahly. Aqui o Al-Ahly perdeu um pênalti no final do primeiro tempo, né? Poderia ter aberto o jogo. Aqui contra o Botafogo foi um jogo atípico, né? O Botafogo se fechou muito bem, foi muito bem mesmo. E contra o Seattle Sounders, o Paris Saint-Germain já estava classificado e não precisava se desgastar tanto, né? Para mim, jogo para mais de 2 gols e meio aqui nesse Paris Saint-Germain e Inter Miami. Tá seguindo? Ambas marcam 40% só dos últimos 10 do Paris Saint-Germain. Mesmo pelo Inter Miami sendo boa, as estatísticas dos últimos 10 bateu em 8, mas já vejo aqui um duelo mais complicado pro Inter Miami, que agora vai pegar atual campeão da Champions League, Paris Saint-Germain, que deve vir com seus titulares, deve vir com o melhor que tem para essa partida. Então, eu não pegaria esse gol aí do Inter Miami, tá? O Atlético de Madrid não marcou no Inter Miami. O Botafogo conseguiu marcar aquele gol com o Igor Jesus. O Seattle Sounders não marcou. Então, eu prefiro ambas marcas deixar de lado aqui, tá? Escanteios. O Paris Saint-Germain ganhou seus últimos jogos aí em escanteios. 1, 2, 3, 4, 5. Dos últimos 10 ganhou em 5. E o Inter Miami não é um time muito bom de escanteio, tá? Marcou 0 contra o Palmeiras, 2 contra o Porto. Aqui contra o Al-Ahly no jogo de estreia foi muito bem, marcou muitos escanteios, 10. Mas não é uma equipe aí que me agrada para escanteios. Vejam, 4, 2, aqui foi bem, marcou 6. Aqui foi bem, marcou 9. Mas aqui marcou 2, marcou 2, marcou 3. Então, PSG, apesar que a odd vai estar bem baixa, a gente vai olhar PSG para ter mais cantos, para ter mais cantos também é outra coisa pra gente ficar de olho aí, tá? É isso. Então o Paris Saint-Germain ganhou os 3 jogos aqui em escanteio, 7, 10 e 4. O Inter Miami ganhou do Al-Ahly e perdeu os demais, ó. Porto marcou 4, o Al-Ahly marcou 4, Palmeiras marcou 7. Paris Saint-Germain pelo menos 4 escanteios aí, PSG pelo menos 4 cantos também, mas a odd a gente vai dar uma olhada, provavelmente vai estar bem esmagada. Tá certo? Finalizações, vamos dar uma olhada em finalizações. Vou ver aqui no gráficozinho do Packball. Lembrando que eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo, tá? Tanto do sistema de probabilidades e estatísticas de odds justas, quanto do Packball. O Paris Saint-Germain ganhou 8 dos últimos 10. A vitória do Paris Saint-Germain a gente não precisa nem falar aqui, né? Paris Saint-Germain e o Inter Miami, duas equipes que gostam de ficar com a bola, duas equipes aí que tem mais posse de bola em seus jogos. Média de chutes. Paris Saint-Germain, rapaziada, que tende, deixa eu botar aqui, vamos ver o jogo todo. 16, 16, 15 chutes. E sofre bem poucos chutes. O Inter Miami sofreu 11, 14, 20. Então, o Al-Ahly aí, time fraco, sofreu 14 do Porto, sofreu 20 do Palmeiras, então a gente pode esperar aí pelo menos PSG 14 chutes no mínimo nessa partida, tá certo? Só levando em consideração aqui os 3 jogos do Mundial de Clubes da FIFA, tá? Não tô nem pegando os outros jogos. Mas o Paris Saint-Germain é uma equipe que inicialmente nos seus jogos vem aí pra amassar, né? Entre aspas. 9 chutes, 5 chutes, 10 chutes no primeiro tempo. O Inter Miami sofreu 8, 6 e 10 no primeiro tempo. 8, 6 e 10, 9, 5 e 10. A gente pode esperar aí
pelo menos uns 8 chutezinhos no primeiro tempo aí. PSG, 8 chutes no mínimo HT. A gente vai dar uma olhadinha nas odds depois como estão. Beleza? E no mais, Inter Miami pra finalizar, rapaziada. Não creio no Inter Miami conseguindo finalizar muito nesse jogo, não. Inter Miami que finalizou 13 contra o Al-Ahly, 5 contra o Porto, 8 contra o Palmeiras. Paris Saint-Germain, que o jogo que mais sofreu finalizações foi 7. Não vejo aí o Inter Miami tendo mais de 10 chutes. Inter Miami menos de 9.5 10.5 chutes. Beleza? Vamos já ver a questão de jogadores? Vamos dar uma olhada aqui no Paris Saint-Germain e no Inter Miami. O Inter Miami não tem muito segredo. É o Messi, né? Messi para finalizar no gol. Deixa eu abrir aqui, vamos dar uma olhada aqui em jogadores. Jogadores. Vamos ver como é que tá a odds do Messi aqui para finalizar. Jogadora... Marca... Não, cara, estatísticas aqui. Chutes no gol, cadê do Messi? Messi 1,33 pro Messi finalizar pelo menos uma vez no gol. Normalmente nos jogos do Inter Miami, o que eu costumo fazer? Messi para finalizar pelo menos uma vez no gol e Messi para finalizar pelo menos 2 vezes. Mas deixa eu ver porque que a Betano não tá... Aí, agora sim, ó. Messi para finalizar pelo menos uma vez no gol e Messi para dar pelo menos 2 finalizações. Messi. Ó, só tem a linha de pelo menos 3 finalizações aqui. Eu já não pego que pra mim ele dá pelo menos 3 finalizações. Ah, uma odd 1,62, depende. Mas essa linha de 3 chutes contra o Paris Saint-Germain. Tudo bem que o Messi é batedor de falta. Messi chuta de fora da área, mas eu não pegaria. Eu pegaria se fosse 2 finalizações do Messi e pelo menos uma no gol, tá? Então, do Inter Miami, não precisa nem olhar, a gente já sabe, é o Messi, o chuta-chuta da equipe. A gente tem aí Luis Soares, temos aí o Allende, que fez o gol, se não me engano foi ele que fez o gol contra o Palmeiras, mas contra o Paris Saint-Germain vai ser bem difícil. E as odds deixa eu abrir aqui, do Paris Saint-Germain vai estar bem esmagada, né, rapaziada, para os jogadores do Paris. A gente tem um Kvara que pode finalizar, a gente tem Désiré Doué, a gente tem Hakimi, odds bem esmagadas, não vou nem me forçar muito nessa questão aqui dos jogadores do Paris Saint-Germain, tá? Vamos dar uma olhada aqui então numa possível criada. Primeiro aqui é vitória do Paris Saint-Germain, mais de 2 gols e meio. Já pagando uma odds 1,47, pode ser uma boa, tá? Pra você colocar num bilhete, colocar num bingo, colocar numa múltipla. Paris Saint-Germain pra ter mais cantos, vai pagar nada. Escanteio handicap. A linha tá no 4,5, já pode tirar esse Paris Saint-Germain pra ter mais cantos. Paris Saint-Germain pra ter pelo menos aí 4, 5 escanteios. Cadê? Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain pra ter pelo menos 4 escanteios. Ó, vamos tentar fazer uma criada aqui, ó. Paris Saint-Germain pra vencer o jogo. Vitória do Paris Saint-Germain. Mais de 2 gols e meio. E escanteios, mais de 3,5 escanteios do Paris Saint-Germain. Dá uma odd. Ah, não deixou fazer essa criada, né, malandro? Ah, não deixou não. Criar aposta. Mais de 3,5 escanteios do Paris Saint-Germain não vai deixar. É isso aí, não deixou. Então, o Paris Saint-Germain também, escanteios, vamos deixar quieto. Vamos ver as finalizações, né? Que estão aqui em estatísticas. Finalizações, total de chutes. Inter Miami. No gol não, total de chutes no geral. Cadê finalizações? Tá aqui. 18,5 finalizações do Paris Saint-Germain e menos de 8,5 finalizações do Inter Miami. A gente tinha colocado aqui Inter Miami menos de 10,5 chutes, então essa linha do menos de 8,5 eu descarto e pegar ali o Paris Saint-Germain para ter pelo menos 14, 15 chutes, a linha tá em 18,5, vamos deixar passar, beleza? Se tivermos chute no primeiro tempo aqui, não temos, vamos ver na Bet365 quanto que tá a cotação pro Paris Saint-Germain finalizar pelo menos 8 vezes no primeiro tempo e a gente já vai passar pro próximo jogo, tá? Mundial de Clubes, Paris Saint-Germain, criar a aposta, total de finalizações, primeiro tempo, larali, laralá. Paris Saint-Germain. Pelo menos, aqui ó, 7,5 finalizações no HT, 1,53. Me agrada a gente fazer uma criada aqui, tá? Deixa eu tirar aqui, porque do último vídeo eu tive que ficar fazendo edição de não mostrar o usuário e senha. Vou botar aqui, rapaziada, ó. Criar a aposta. Total de gols. Vamos colocar aqui, vitória do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain pra vencer. Paris Saint-Germain, em vez de pegar 2,5, vamos pegar o Paris Saint-Germain pra marcar pelo menos 2, mas aí a odd vai estar baixa. Então vou colocar aqui mais de 2 gols e meio. E aí, rapaziada, essas finalizações do Paris Saint-Germain, a gente pode pegar uma linha até mais segura, né? Entre aspas, mais segura, né? No primeiro tempo. A gente pegar uma linha de 5,5 já dá uma cotação de 1,61 aí, tá? Uma cotação de 1,61. Resultado, Paris Saint-Germain pra vencer o jogo.
mais de 2 gols e meio na partida e mais de 5.5 PSG, mais de 5.5 chutes no HT. Beleza? Uma cotação de 1.61 é uma boa, ao meu ver, para esse jogo do Paris Saint-Germain e Inter Miami. Beleza? Beleza. Dito isso, vamos agora para o jogo do Flamengo e Bayern de Munique, tá? Vamos fechar aqui. Vamos para Flamengo e Bayern. Vamos para Flamengo e Bayern. O jogo mais esperado do dia. Bayern de Munique deve sim ir com seus principais jogadores. Poupou contra o Benfica no segundo tempo, quando colocou. Entrou Kimmich, Harry Kane, entraram aí os principais nomes. Deu um sufoco, pressionou, marcou, mas não levou, porque o Harry Kane estava na frente do goleiro e anulou o gol. Mas poderia ter empatado ou até mesmo virado. Principalmente Leroy Sané, perdeu 2 gols feitos. Então, essa derrota aqui pro Benfica a gente pode considerar até como esse empate pro Los Angeles FC aqui. Flamengo nitidamente só jogando por jogar, esperando aí as oitavas de final, tá? O Flamengo que não perdeu nos últimos 10 jogos contra o Bayern de Munique, que só perdeu esse jogo aí pro Benfica, que se for olhar bem claro, não era para ter perdido, mas o futebol é futebol. Mercado de vitória, empate, dupla chance. A linha tá no ML aí. ML Moneyline, né? Quando a gente fala ML Benfica, é pro Benfica. Bayern de Munique, é pro Bayern de Munique vencer o jogo. A linha agora até deu uma caída, ó, tava 1,70, tá 1,65, agora a principal linha aí, ó, tá no menos 0,75 do Bayern de Munique. Por achismo pra mim é vitória do Bayern de Munique, tá? Mas eu não vejo valor nessa odd agora, abaixo de 1,70, ainda 1,65 eu já não vejo tão valor. O que eu sugiro aqui nesse cenário? Vai pro ao vivo, vê que o Bayern de Munique tá bem no jogo, tá conseguindo pisar dentro da área, tá conseguindo finalizar, não tá dando contra-ataque pro Flamengo. Aí você pode tentar no ao vivo já pegar uma vitória do Bayern de Munique, beleza? Mas não é minha prioridade aqui. Dos últimos 10 jogos do Flamengo, mais de 1 gol e meio em 7 deles, mais de 2 gols e meio em apenas 3. Então ficar de olho nesse 2 gols e meio já não me agrada tanto, tá? Apesar do lado do Bayern de Munique ser jogos over, os jogos do Flamengo têm sido under. Na Copa do Mundo de Clubes, só teve o over contra o Chelsea, que aí sim é a equipe que mais se aproxima deste Bayern de Munique, tá? Bayern de Munique e Boca Juniors foi no limite ali, 2-1. Então aqui no máximo que eu pegaria aqui é o mais 1.5 gols, tá, rapaziada? Não pegaria o mais de 2 gols e meio aqui, ok? Não pegaria o mais de 2 gols e meio aqui. E vamos olhar questão de ambas marcam. 30% dos jogos do Flamengo, 40% dos jogos do Bayern de Munique, já é algo que não me agrada também. Gol no primeiro tempo. Eu esqueci de falar no jogo do Paris Saint-Germain também, tá? Jogo bom pra gol no primeiro tempo. Eu esqueci de falar, vou mostrar rapidamente pra vocês aqui. Desculpa, tá voltando. Estatísticas gerais, primeiro tempo. Todos os jogos do Paris Saint-Germain saiu gol no primeiro tempo dos últimos 10 e em 9 do Inter Miami saiu. Todos os jogos do Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes, só contra o Al-Ahly, que o Al-Ahly perdeu o pênalti, senão era pra ter saído gol no primeiro tempo também, no Mundial de Clubes do Inter Miami. Então gol no primeiro tempo também pode ser uma boa, tá? Naquelas criadas, rapidinho vou voltar aqui, peço a licença de vocês pra voltar no Paris Saint-Germain. A gente pode também fazer a criada com vitória do Paris Saint-Germain, total de gols no primeiro tempo, 1, e total de gols na partida, o 2,5, ou a gente não precisa nem pôr o 2,5 aqui, a gente pode ir pra aquela questão das finalizações, total de finalizações do Paris Saint-Germain no primeiro tempo. Pode pegar aí um 5,5 aqui, tá 1,53. Se você quiser, pode fazer essa criada aqui ou a que eu passei para vocês, beleza? Então, voltando aqui no Flamengo, questão de gol no primeiro tempo no jogo do Flamengo, tá? Já não me agrada tanto, tá? 1-0 pro Benfica contra o Bayern, 1-0 pro Boca, o jogo do Auckland a gente desconsidera. Flamengo perdendo de 1-0 pro Chelsea, ganhou do Esperança de Tunis 1-0 no primeiro tempo e 0-0 contra o Los Angeles FC, mais outro jogo que a gente pode desconsiderar. Mas gol aqui no primeiro tempo não me agrada, tá? São duas equipes aí, pra mim, o Flamengo, talvez a melhor equipe no atual momento brasileira, contra a melhor equipe no momento alemã e na história também aí. Não me agrada gol no primeiro tempo aqui, tá? Seguindo os trabalhos, escanteios. Mais de 7,5 escanteios do Flamengo, só em 6 dos últimos 10, em 8 do Bayern de Munique. Escanteios, algo que não me agrada aqui muito também, tá? Duas equipes que não estão marcando tanto escanteio assim e que não sofrem muitos escanteios. Então, mercado de escanteio, outro mercado que eu pretendo ficar de fora, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas finalizações, estatísticas gerais. Ó, posse de bola. Duas equipes que gostam de ficar muito com a posse de bola. Então vai ser um jogo bom pra gente acompanhar, ver quem vai conseguir ficar aí. Se vai ser uma troca de posse de bola. Flamengo finalizou 11, 13 e 19. Bayern de Munique finalizou 31, desconsidera esse jogo. 11 e 13. Sofreu 7 e 6. Rapaziada, finalizações nesse jogo aqui. Primeiro... deixa eu colocar no primeiro tempo também. Primeiro tempo, finalizações. 7, 5 e 9 do Flamengo.
sofreu Auckland desconsidera, sofreu 4 do Boca, 4 do Benfica. Vamos dar uma olhadinha aqui nas finalizações no primeiro tempo do Flamengo. Qual que tá a linha? Criar aposta. Total de finalizações, primeiro tempo do Flamengo. O mais de 3,5 pagando uma odds 1,50, tá? Ou seja, mais de 3,5 para ter pelo menos 4. O Flamengo finalizou pelo menos 4 em todas as partidas. Tudo bem que agora é o Bayern, muito melhor que esses times aqui, tá? O Bayern conseguiu sofrer 4 do Benfica e sofreu 4 do Boca Juniors, tá? Eu acredito nesse Flamengo aqui. Flamengo. Mais de 3,5 remates no HT. Tá? Pagando 1,50 já é uma boa pra gente fazer uma criada aí, ok? E o Bayern de Munique finalizou 7 e 4. O Flamengo sofreu. Vai estar esmagado aqui do Bayern de Munique, não vamos nem perder tempo. Para não ser no under, né? Vamos dar uma olhada no under do Bayern de Munique HT. Um under 10,5 aí pra ele não finalizar 11 vezes. Pode ser uma boa criada aqui, ó. Então, Flamengo, mais de 3,5 e Bayern de Munique, menos de 11,5, ó. Dá uma cotação de 1,61, pode ser uma boa também, tá? Haja visto que o Flamengo finalizou pelo menos 4 vezes em 9 dos últimos 10 jogos, tá? Só que o Bayern de Munique é muito mais forte, só que a gente tá pegando uma linha, entre aspas, bem mais segura, que é o mais de 3,5, ok? O Flamengo não tomou 11 finalizações em nenhum dos últimos 10 jogos, e o Bayern de Munique finalizou mais de 11 vezes no primeiro tempo em 2 dos últimos 10 jogos só. Então, gosto dessa linha aí, dessa criadinha. Flamengo mais de 3,5 no HT. Benfica, Bayern de Munique menos de 10,5 no HT. Beleza? E questão de jogadores, vamos abrir aqui. Fixtures. Sunday. Sunday não é o sorvete, malandro. Sunday é domingo. Flamengo. Chutes. O Arrascaeta. Tome fogos, ó, que já começa Palmeiras e Botafogo. O Arrascaeta é um jogador que vem finalizando, costuma finalizar. Se a gente for dar uma olhada quanto tá pagando para ele finalizar pelo menos uma vez, muito provavelmente a linha vai estar esmagadinha, tá? Jogadores, estatísticas, chutes, Arrasca. Cadê o Arrasca? Vamos colocar, mostrar todos. Georgia Arrasca. Cadê o Arrascaeta? Cadê o Arrascaeta? Chutes. Mostrar todos. Chutes. Cadê o Arrascaeta, malandro? Jordan Arrascaeta, 1,16 não vale a pena. Luiz Araújo. O Luiz Araújo, rapaziada, ele vem desarmando bem, tá? Questão de tackles aqui, desarmes. O Luiz Araújo, ó, finalizou, roubou bola. 1, 3, 2, 4, 3. Aqui não desarmou. Essa questão do desarme, vamos dar uma olhada quanto tá pagando no desarme. Do Luiz Araújo aqui, se é que tem linha pra ele. Luiz Araújo. Tá sem linha, vamos ver. Bayern de Munique, chutes no primeiro tempo, desarmes. Mostrar todos. Vamos ver o Luiz Araújo aqui. Se temos linha, algo de interessante pra ele desarmar pelo menos uma vez nesse jogo. Nossa, desarme tá na linha do 3. Deixa quieto. Vamos com essa criadinha. A gente pode pegar a finalização do Olise no gol. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olise pra finalizar no gol. Vamos ver na 365 quanto que tá pagando. Chute a gol. Bayern de Munique. Olise. 1,53 é uma boa, tá? Gosto desse Olise pra finalizar pelo menos uma vez no gol. Pegar chutes on target do Olise. Olise costuma finalizar. Não deve ter finalizado no último jogo, porque ele foi em reserva. E entrou no segundo tempo. Os últimos jogos, praticamente todos. Só aqui, ó, ele não finalizou no gol. Então essa finalização do Olise no gol também me agrada. Vamos ver quanto tá pagando na Betano, que normalmente vai pagar mais do que na 365 nessas finalizações aqui, tá? Chutes a gol, Olise. Não, pagando 1,44. Não, tá até pagando melhor na 365. Então essa finalização do Olise aqui no gol pode ser uma boa também. Fechou, rapaziada? E a gente tem Série B do Brasileiro. Deixa eu ver que jogos que nós temos aqui na Série B do Brasileiro. Atlético Clube Remo, Volta Redonda Operário, Chapecoense Goiás, Novo Horizontino Amazonas. Se eu fizer alguma coisa nesses jogos, rapaziada, eu vou mandar lá no canal gratuito do Telegram, beleza? Cadê o canal do Telegram? Tá aí, ó. Inclusive, mandei pra vocês aí, Criciúma, pra ter mais cantos no jogo contra o Avaí. Mandei a bet, mandei a análise, tá lá no Instagram a análise. Você que não tá no meu canal gratuito do Telegram, o link tá na bio, tá? Vai na bio aqui, vai no comentário fixado, o link tá lá, fechou? Mando as bets lá. E se eu mandar alguma coisa pra Série B do Brasileirão, vou mandar lá pra vocês. Fechou? Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Dá o like no vídeo, deixa nos comentários aí o que tá achando, tá gostando, não tá gostando. É muito importante pra mim a sua opinião. Vamos pra cima, bom domingão pra todos e é nóis!